John Harry era um comerciante que morava e trabalhava na cidade Burford, na Inglaterra. Com o passar dos tempos, ele veio dando por falta de alguns alimentos de sua mercearia, mas como o movimento de clientes era muito grande, não teria como saber quem estava levando os alimentos. Então, ele resolveu por algumas câmeras de segurança para poder descobrir quem era a pessoa que estava pegando os produtos. Logo no outro dia, contratou uma empresa especializada que instalou as câmeras de vídeo em seu comércio. Ele ficou entusiasmado, pois iria pegar quem estava levando os seus produtos. Mas o seu entusiasmo logo se transformaria em curiosidade e aflição, pois descobriu que quem levava os alimentos era uma menina que usava roupas bem simples e que tinha um semblante triste e olhar vago. Parecia que não entendia que não poderia levar os alimentos sem pagar. Ficou tão sem ação que preferiu ver ela pegar os produtos e ir embora. Se passou uma semana e ela voltou, com os mesmos trajes da semana anterior. John sabia que teria que fazer algo e resolveu seguir a menina e ver para onde ela levava os alimentos. Quando ela saiu do estabelecimento, John a seguiu pela calçada e pensou no que estaria acontecendo para aquela menina fazer o que estava fazendo. Ela não tinha pai, mãe ou irmãos mais velhos para não deixarem uma criança sair sozinha na rua e fazer o que estava fazendo. Depois de caminharem por uns 10 minutos, John chama a menina que se assusta e deixa a sacola de alimentos cair e corre dele subindo uma rua próxima. John continua a seguir a menina até uma casa que fica mais acima. A menina entra de porta adentro e a porta se fecha. John se pega um pouco pensativo, com uma curiosidade enorme de saber o que estava acontecendo. Logo bateu na porta, mas ninguém atendia. Então John resolveu dar a volta e ir pelos fundos da casa para ver se via alguém, mas não havia ninguém lá. O quintal estava sujo e a casa envelhecida pelo tempo. Então subiu a escada da varanda dos fundos e chamou em voz alta e bateu palmas, como ninguém o respondeu. Empurrou a porta que estava encostada e a abriu. Quando entrou, não acreditou no que viu. A casa estava muito suja e desarrumada. Logo se apressou a andar pela casa para achar a menina. Quando olhou pela porta de um dos quartos, a menina estava olhando pela janela com o rosto muito triste. Parecia querer chorar. Perguntou seu nome e ela não respondeu, pois era muito jovem e estava assustada com a presença dele. Mas logo ouviu uma voz baixa e fraca o chamando. Vindo de outro cômodo da casa, foi ver quem o chamava. Era uma mulher com a aparência muito doente, que estava deitada em uma cama e tinha um menino sentado na outra triste. John se apresentou, e ela com uma voz embargada disse que seu nome era Catherine e de seu filho era Jake, e o da menina que ia sempre ao seu comércio pegar os alimentos era Sofia. Ela o olhava com os olhos de quem parecia que estava vendo um milagre ou uma luz que ela tanto devia pedir. Ela, por estar muito doente, logo se abriu com ele e disse que não teria muito tempo, pois a doença era irreversível. Enquanto ela falava, ele ouvia as crianças chorando e soluçando numa tristeza de cortar o coração de qualquer ser humano. Ele nunca se imaginou em uma situação dessas em sua vida, vendo aquelas crianças e aquela mãe naquelas condições, e continuou a ouvir Catherine que a chorar. O implorou para que cuidasse das crianças, pois ela não tinha mãe, pai ou outro parente que pudesse cuidar delas. Mas ele a explicou que nunca tinha tido filhos e que não saberia o que fazer e nem cuidar delas, pois a única coisa que sabia fazer bem na vida era cuidar do seu comércio. Catherine o disse que pediu muito que aparecesse alguém, e que quando esse alguém aparecesse, seria a pessoa certa para cuidar das crianças. John ficou sem saber o que dizer, mas logo disse que sim, pois Catherine estava muito doente e precisava tirar esse peso da consciência para poder se cuidar. John a pediu licença e disse que precisava fazer uma ligação. Ligou para um de seus funcionários e pediu que pegasse o seu carro e o levassem comida e material de limpeza. Logo chegaram e deram comida às crianças, e começaram a limpar a casa. Catherine e as crianças estavam no quarto. John chegou bem perto da porta e ouviu Catherine os dizer que iria precisar viajar, pois Papai do Céu a estava chamando e ele iria precisar dela. Mas para que elas não tivessem medo,
pois agora elas tinham um anjo que Papai do Céu enviou para cuidar delas, e que sempre que sentissem medo ou saudades dela, que olhassem para o céu, pois ela sempre estaria olhando eles lá de cima. Ele ouvia sem acreditar. Ligou para o hospital e pediu uma ambulância na esperança de que Catherine estivesse errada. Vieram e a levaram ao hospital. Porém, passado algumas horas o ligaram dizendo que não podiam fazer mais nada, pois Catherine não estava mais entre eles. Neste momento, John se pegou em desespero. Ligou para sua esposa Wendy e disse que precisava falar urgente com ela. Wendy estava em casa e disse que o esperaria para conversar, mas que se acalmasse e adiantasse o assunto, pois ela estava aflita com o desespero dele. John não quis falar sobre o que aconteceu pelo telefone e disse que, quando chegasse em casa, a contaria. Abraçou Jake e Sophia e os chamou para entrar no carro com ele e seguiu em direção à sua casa. Chegando lá, Wendy já estava o esperando, mas não entendeu quando aquelas crianças entraram com ele na casa. Logo perguntou quem eram aquelas crianças. E John pediu às crianças para irem para o quarto ao lado e pediu que Wendy sentasse e explicou tudo o que tinha acontecido. Wendy entendeu tudo o que ele tinha dito e o perguntou o que iriam fazer com as crianças. John a olhou e disse que também não sabia. Wendy cuidou das crianças naquele dia e disse que teriam que entregar as crianças para o orfanato. Mas John parou por um momento e lembrou do que disse a mãe das crianças, que ele cuidaria delas. John não tinha filhos biológicos e, com o passar dos dias, o seu amor por Jake e Sophia só crescia, e Wendy percebeu isso. Mas como nunca pensou em ser mãe, procurou um orfanato que aceitasse as crianças. Mas a busca foi longa, até Wendy encontrar um orfanato que os aceitassem. Porém, no dia e horário marcado para levar as crianças ao orfanato, John entrou em desespero e disse que não os levariam, e que fez uma promessa a Catherine, mãe das crianças, que ele cuidaria delas. Wendy disse a John que eles seriam bem tratados lá, e que ela e ele trabalhavam o dia todo, ele no seu comércio e ela no seu escritório, e que nunca tinha sido mãe e iria ser melhor para todos. John se ajoelhou e começou a chorar. As crianças ouviram a conversa e correram para o abraçarem, e o perguntaram com os olhos em lágrimas: "Pai, nós vamos ter que ir embora?" John olhou nos olhos de Wendy, que se fazia de forte, mas naquele momento desabou em choro e os abraçou, e entendeu que não era uma escolha, mas sim uma imposição do destino. Ficaram ali abraçados por um longo tempo, e Wendy pediu que se levantassem e disse a John e às crianças que nunca tinha pensado em ser mãe, mas que a partir daquele momento, eles seriam uma família para sempre. John não acreditou quando Wendy disse isso, pois ele sempre soube que Wendy se dedicava demais ao seu trabalho e não pensava em ter filhos. Ele, feliz da vida, disse que era o dia mais feliz de sua vida e que a partir daquele dia, sua rotina de vida iria mudar muito. John passou a maioria das responsabilidades do seu comércio a Thomas, que era seu empregado de confiança há anos e um grande amigo. Ia ao seu comércio só quando tinha algo realmente muito importante para resolver, mas logo que resolvia, já voltava sua atenção para a sua família. Wendy contratou uma funcionária para ajudar no escritório, e assim ter mais tempo para John, Jake e Sophia. Sophia e Jake começaram a estudar na escola do bairro e depois dos estudos, Jake ia para a aula de piano com John, e ele estava indo muito bem. Já Sophia ia para suas aulas de natação com Wendy. E quando chegavam em casa já saíam para passear com seu cãozinho Bob e sua gata Mia. E se divertiam muito com eles. Ao anoitecer, viam filmes e contavam histórias antes de dormir. Passado um tempo, a família teve uma ótima notícia. A família ficaria maior, pois Wendy, enfim, estava grávida. E não podiam ter uma notícia melhor do que essa. John, emocionado, beija Wendy e depois sai para o lado de fora de casa a comemorar e agradecer por tudo o que a vida tinha lhe dado. E chegamos ao fim da história. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, compartilha, comente e se inscreva em nosso canal. Aproveite e clique neste outro vídeo, que também vai te emocionar muito. Obrigado e até o próximo vídeo.